Isso é bom. Ok, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis 45. Irmãos, começamos no capítulo 3, estão lembrados? Começamos no capítulo 3 e já estamos no 45, caminhando para o 50, ou 50º, e já com um projeto aí, para uma série semelhante a essa. Eu tenho medo de falar que depois eu não consigo cumprir, mas com uma série semelhante a essa em Romanos. Vamos ver se dá certo. Nenhum dos personagens que nós vimos em todo esse, podemos dizer, nesse drama que nós vemos desde o capítulo 3, quando o homem decidiu pecar contra o Senhor, até agora, no livro de Gênesis, nada ilustra melhor os fundamentos do perdão do que o capítulo 45, nosso querido José. É certo que eu não vou poder aqui trabalhar todos os fundamentos que envolvem o perdão bíblico, nem muito menos trabalhar todas as bases que fundamentam o perdão bíblico. Não tenho meios de fazer isso em função do nosso tempo, mas nós veremos uma das bases para o perdão bíblico. Aquilo que eu considero determinante se nós queremos ser pessoas que perdoam como Cristo nos perdoou, pessoas que perdoam como José perdoou seus irmãos. Nós precisamos ter um pouco de familiaridade com esta pedrinha que compõe a base ou os fundamentos do perdão bíblico. Perdão é uma parte absolutamente vital da vida cristã. Nós podemos ser chamados de cristãos ou discípulos de Cristo Jesus, crentes no Senhor Jesus Cristo, pelo fato de termos sido perdoados por Jesus na cruz. Aqueles que creem que Deus entregou Jesus na cruz pelos nossos pecados como o seu próprio sacrifício, pela nossa culpa, aquilo que nós não poderíamos expiar, nós não poderíamos resolver o nosso problema de pecado, jamais. Então Deus decidiu que a única maneira de haver pecadores perdoados seria, então, entregando o seu próprio Filho como a sua oferta pelo nosso pecado, o seu cordeiro sem mácula, sem defeito, pelo nosso pecado, para que todo aquele que crê que Deus fez isso em nosso favor, percebesse que não temos nada a fazer durante toda a nossa existência que pudesse comprar aquilo que Deus, ou merecer aquilo que Deus resolveu por nós, entregando o seu Filho na cruz pelo nosso pecado. Se fosse mais fácil, houvesse uma outra alternativa, se nós pudéssemos resolver o nosso problema de pecado, Deus não teria entregue o Filho dele para morrer na cruz por nós. Mas se Deus o fez, é porque nós não poderíamos fazer nada por nós mesmos. Então Deus foi e entregou o seu Cordeiro por nós. Eu creio que, então, essa realidade do perdão que encontramos em Cristo Jesus, ela é o centro, é a parte vital da vida cristã. Só podemos dizer que cremos em Cristo Jesus se compreendemos o perdão que recebemos quando Deus entregou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Para que possamos ter relacionamento com Deus, nós precisamos compreender a magnitude do perdão. Há um texto em Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15, que diz assim, vamos ler juntos? Pois se perdoarem as ofensas... tá feio demais, assim está horroroso. Vamos fazer uma coisinha mais bonita, né? Vamos lá. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem os uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aqui é o cerne, é o fundamento do princípio do perdão. O que nos capacita a ter relacionamento com Deus
É o fato de compreendermos essa estrutura básica do perdão. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. Vocês receberam algo que vocês não merecem. Se vocês não podem perdoar, por que eu vou perdoar vocês? Num linguajar, numa mais livre, numa tradução mais livre aqui. E é por isso que nós vamos pensar em Gênesis 45. Porque Gênesis 45 vai ilustrar muito bem essa pequena pedrinha, mas fundamental pedrinha, que nos ajuda a construir toda a estrutura do perdão bíblico. E nós vamos continuar trabalhando como temos feito nessas narrativas. Estaremos lendo um bloco, comentando imediatamente o que aquele bloco quer dizer, e depois vamos fazer algumas aplicações práticas e depois concluir a mensagem sobre esse tema. Vamos pensar aqui então nos versos 1 ao 15 do capítulo 45, este momento bem interessante, no mínimo, um discurso praticamente de José, onde os seus irmãos estão apáticos, assombrados com o que estão presenciando. O que vai acontecer? O que aconteceu imediatamente antes, aqui no finalzinho do capítulo 44? Judá e seus irmãos estão numa expectativa enorme, numa tremenda ansiedade, aguardando o veredito de José, uma vez que agora Judá faz aquele pedido, para José, ainda sem saber que José é seu irmão, mas olhando apenas para aquela autoridade, aquela poderosa autoridade egípcia, ele apela para que não fique com Benjamim, seu filho, seu irmão mais novo, que José queria que Benjamim ficasse com ele no Egito e eles voltassem para Canaã sem Benjamim. E ele pede, não, fica comigo, que eu seja teu escravo, mas libera meu irmão mais novo, porque meu pai vai morrer se meu irmão não voltar. Isso então evidencia uma mudança muito profunda no coração dos irmãos. Como vimos semana passada, deixou claro para José um arrependimento agora verdadeiro, um arrependimento genuíno que mudou não somente as atitudes dos seus irmãos, mas mudou mente e coração dos seus irmãos. Passou a haver temor ao Senhor no coração dos seus irmãos, compreendendo o fato de que o pecado atrapalhou muito, danificou muito a vida deles e o relacionamento deles com Deus e entre eles mesmo como família. E há toda essa expectativa aqui nos versos 33 e 34 do capítulo 44, e é nessa transição que começa o versículo 45, mas antes eu quero orar. Antes nós vamos fechar nossos olhos e vamos pedir a Deus que nos capacite a reter o que o Senhor tem para nós essa noite mediante a sua palavra. Oremos. Santo e amado Deus, mais uma vez eu te agradeço muitíssimo por estarmos juntos aqui em nome de Jesus. Louvo ao Senhor pela vida dos que nos visitam e peço a Ti em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Ministra o Senhor mesmo aos nossos corações. Fala conosco, ó Deus, afeta o nosso ânimo, a nossa vontade, para que possamos perceber a grandeza do Teu amor perdoador e a necessidade que temos de aprender a perdoar biblicamente, como Cristo nos perdoou. Fala conosco, Pai, mediante a Tua palavra. Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então, por favor, dos versos 1 ao 15. Eu queria que uma pessoa ficasse de pé e lesse bem alto. Dos versos 1 a 15 nós vamos acompanhar. Quando eu falo bem alto mesmo, porque os ventiladores vão atrapalhar a beça. Tá? Então você está sem microfone, fica de pé e faça a leitura, por favor, dessa primeira parte dos versos 1 a 15.
Ficarás perto de mim, tu, teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque aqui ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão em miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, meu irmão veja aqui também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Conta meu pai quanta honra me presta para o Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. Traga meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Muito obrigado, meu irmão. Judá, então, está numa expectativa enorme, aguardando ansiosamente. Irmãos, deixe-me parar aqui um instante. Está muito alto aí? Está incomodando? Está muito alto? Não? Então, acho que é só para mim, então, tá bom. Judá, ele está aguardando ansiosamente que José, então, dê o seu veredito. Só para mim. Se está para aí, tá bom. Só para cá que eu estou... Obrigado. Para ver o que ele faria, então, com ele e seus irmãos. O destino, o restante de suas vidas, eu estava ali, na cabeça dos irmãos de José. E não era diferente, não seria diferente. A resposta que o governador do Egito desse àquela situação definiria a vida deles, mas a questão é que eles não sabiam ainda que José ou o governador do Egito era seu irmão. Eles não sabiam o que José pretendia fazer, só que eles viram o governador, eles presenciaram aquela autoridade poderosíssima egípcia, agora já não se contendo mais, não contendo mais as lágrimas, muito emocionado. José pede que os egípcios saiam da sala ali onde ele está, reunido com os seus irmãos. Aquilo ali era um assunto de hebreus, era um assunto de família agora. E ele, sem obviamente que os egípcios compreendessem isso exatamente, mas ele ordena que todos saiam, os demais egípcios que estavam ali saiam, ele fica somente com os seus irmãos, com toda aquela emoção que ele já vem contendo há algum tempo. E a pergunta talvez que passasse pela cabeça dos irmãos de José, que ainda não entendiam exatamente por que aquele homem estava tão emocionado, podiam pensar, mas o que ele está vendo? Será que aquilo tudo ali é raiva? Será que aquilo tudo ali é para despejar sobre nós uma ira? Nós estamos perdidos se aquilo tudo for raiva. Ele vai nos trucidar. Que outra coisa pode ser senão raiva? O que esse homem tem conosco? Ele está chorando porque ele está sufocado com a nossa presença. Até que no versículo 3, o poderoso do Egito volta-se para eles com lágrimas e talvez até soluçando e diz: eu sou José. Irmãos, eu gosto de visualizar esses momentos. E deve ter sido uma coisa assim espetacular. Para José, pelo aspecto da provisão de Deus, ele vendo a obra de Deus acontecer na vida dele de uma forma tão improvável, como nós já falamos em mensagens anteriores. Deus agindo, revelando, cumprindo as promessas que fez para José ainda no capítulo 37, em relação à autoridade que teria sobre seus irmãos e seu pai. Situações completamente desfavoráveis para que isso acontecesse, e Deus faz o que Ele quer soberanamente em nossa vida, em nossa história, para que a vontade dEle se cumpra, com o propósito de nos abençoar. E José, ele está vendo tudo isso acontecendo, e está vendo a oportunidade agora de reconciliar-se com os seus irmãos, rever seu pai, ter o privilégio de estar com Benjamim, seu irmão mais novo. Eu creio que deve ter sido isso tremendo para José, quando José olhou para eles e disse: eu sou José. Mas vamos passar para o outro lado, vamos calçar as sandálias agora dos irmãos de José. Talvez eles não tenham pensado muito bem, não, muito dessa forma, não. Talvez eles tenham pensado assim: essa foi a pior coisa que eu poderia ouvir agora, que esse aí é José.
Talvez eles devam ter tremido na base. Tudo que eles não queriam saber ou ouvir é que aquele ali, com tudo de poder que ele tinha, era exatamente José, aquele que eles jogaram lá no poço. E não sendo suficiente, ainda venderam para mercadores, que venderam para os egípcios, e tudo mais que nós temos já acompanhado. Então já era o suficientemente ruim estar com suas vidas diante do poderoso egípcio, que poderia estar muito irritado com o roubo do copo, né? Lembram disso? O roubo da taça. Podia estar muito irritado com aquilo ainda, mas saber que aquele ali era seu irmão, que eles tinham feito tudo o que tinham feito, aquilo foi demais. Eles devem ter ficado numa angústia, numa ansiedade por alguns minutos, e podiam pensar, né? Puxa vida, pelo menos eu preferia o governador, que pelo menos o governador a gente poderia contar com algum tipo de imparcialidade. Mas sendo o nosso irmão, ele vai ser totalmente parcial. Já era, gente. Morremos. Acabou para a gente. Agora já era. A questão é que cada palavra dita aqui nesses primeiros 15 versículos desse capítulo 45 são faladas por José. São 15 versículos que só José fala, e os seus irmãos, conforme o verso 3, estão estatelados, só pensando, e agora? Eles só ouvem, José fala, revela o seu coração, fala para eles tudo que Deus tem feito, os propósitos de Deus para tudo, a sua dependência do Senhor, testemunha do amor de Deus, mostra para eles quem é o Deus que eles deveriam estar temendo, como José vem temendo durante todo esse tempo, confiando nos momentos mais aflitos da sua vida, e por enquanto só silêncio, só pavor. Até que lá no versículo 15, José declara que eles poderiam ficar tranquilos, que ele os havia perdoado. O verso 15 diz assim: só depois disso, os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Só depois que José, então, fala de tudo que ele experimentou do Senhor, dos propósitos do Senhor, que não havia amargura no seu coração. Percebam que José não esqueceu de nada. José não começou a sofrer de amnésia aqui. Mas ele tinha tanta convicção de que em todos os momentos, os ruins, muito ruins, e os bons, Deus esteve com ele, que ele testemunha para os seus irmãos: foi Deus o tempo todo, não foram vocês. Creio que as palavras de José, para eles naquele momento, gerou muita esperança, muito encorajamento. Nos versos 5 a 8 desse primeiro discurso, desse primeiro texto que José fala a eles, José assegura firmemente que apesar de todos os seus irmãos terem pecado gravemente contra Deus e contra ele, aquilo não frustrou os propósitos de Deus, muito pelo contrário. Talvez, em outras palavras, tenha ficado claro nos ouvidos dos seus irmãos: vocês me venderam, disse José, mas Deus me enviou para o Egito. O propósito de vocês naquele momento era me matar, mas o propósito de Deus era me salvar. Então prevaleceu a vontade do Senhor e não a de vocês. Fiquem bem. O fato é que a doutrina da soberania de Deus, coisa que nós temos uma certa relutância, nós temos uma certa dureza em nosso coração, porque nós queremos ter o controle. Nós queremos sempre controlar. Nós queremos dominar. Esse negócio de dizer que Deus é soberano é só até onde me convém. Na verdade é que o princípio bíblico, a doutrina bíblica sobre soberania de Deus, não coloca Deus debaixo de nenhuma outra autoridade, de nenhum outro interesse, a não ser a vontade soberana, perfeita e santa, de um Deus imutável, perfeito e justo, cheio de amor, mas também cheio de justiça e perfeição. E essa doutrina da soberania de Deus, ela nos assegura que em
quantos homens, eles até podem fazer coisas erradas, muito mais perversas, pelas razões mais erradas e perversas também. Enquanto os homens podem fazer o que acham que estão fazendo como se tivessem controle sobre tudo, Deus pode permitir o mal para alcançar seus bons e perfeitos fins. Deus continua Deus, apesar do homem insistir em tentar ser Deus, insistir em tentar achar que tem poder da vida, da morte, tem poder para inferir na vida das pessoas de forma determinante. Até isso, os mais poderosos da terra estão debaixo de uma soberania absoluta de Deus, que pode, na sua perfeição, na sua santidade, na sua justiça, permitir até que alguma intenção maldosa, ou muitas intenções maldosas de muitos, para eles, naquele momento, sejam bem-sucedidas. Mas Deus que vê amanhã e nós não vemos nada, nós não sabemos nada sobre amanhã. Nenhum de nós sabe nada sobre daqui a 15 segundos, 10 segundos, daqui a 1 segundo. Agora já deu 1 segundo, já sabemos. Mas daqui a 5 segundos, não sabemos. Mas Deus sabe. É esse Deus que tem poder para permitir o mal, para que a sua glória seja vista, que seu poder seja revelado, e que o homem seja salvo, porque nós sabemos muito bem, cada um de nós, que nós não somos muito bons quando tudo nos vai bem. Mas nós sabemos muito bem reconhecer a nossa dependência de Deus quando alguma coisa nos vai mal. O quanto precisamos de Deus quando estamos com alguma área da nossa vida sujeita ao fracasso. Como nós entendemos a importância e clamamos que Deus na sua soberania venha e intervenha sobre a nossa dor, sobre a nossa angústia, sobre o nosso medo, nos livrando. Mas quando estamos bem e seguros, a nossa tendência é tentar ser Deus, tentando botar Deus sobre o nosso domínio, sobre o nosso controle, mas isso nunca vai acontecer. Porque o nosso Deus, ele é absolutamente soberano, santo e justo. Depois disso, o nosso querido José chorou com seus irmãos. Eu imagino esse momento aqui, ele se debruçando sobre os ombros de Barnabé, não, né? De Benjamim. Se debruçando sobre os ombros de Benjamim, e juntos ali chorando, eles estavam realmente, acredito que todos, completamente aliviados para começar então uma conversa que há muito tempo eles queriam ter. E eu creio que depois daquilo ali, naquele momento, foi um tempo de reconciliação, foi um tempo de liberdade, porque o arrependimento bíblico traz o quê? Que vimos semana passada? Arrependimento bíblico traz liberdade. Arrependimento genuíno traz reconciliação. E eles agora estavam desfrutando disso. Mas o fato é que ainda haveria um tempo relativamente longo, vamos ver nos próximos capítulos, para que aqueles homens, seus irmãos, pudessem compreender plenamente a graça de Deus, o perdão de Deus, que foi concedido de forma tão especial ali na pessoa do seu irmão José. Eles compreenderiam isso com um pouco mais de tempo, mas veremos isso mais adiante. Eu queria pedir que alguém ficasse de pé e lesse bem alto para mim os versos 16 a 20. Quando se ouviu no palácio do faraó, os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas dos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar da fartura dessa terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. Obrigado, irmão. Freia ele, Jane. Era até o 20. Muito obrigado. Agradeço. Nós estamos aqui com a cereja do bolo. Esse contentamento do faraó é algo extraordinário. O egípcio está
demonstrando aqui uma satisfação muito grande. Ele confirma essa satisfação, dando apoio a José em tudo que José tinha a intenção de fazer, né, que dar suprimentos, dar apoio, dar encorajamento, dar um retorno seguro, confirmando então a hospitalidade, toda a hospitalidade egípcia, né, aos parentes de José. O próprio Faraó faz isso. Eu creio que o Faraó até aqui ele já tinha recebido, quando José manda que os egípcios saiam da sala para que ele pudesse dizer aos irmãos quem ele era. Eu acredito que aqueles ali foram até o Faraó e participaram ao Faraó o que estava acontecendo, com algum tipo de relatório, né, daquela reunião que José estava tendo com seus irmãos, e o Faraó ficou feliz. Mas a pergunta é, por que ele ficaria feliz? Por que o Faraó ficaria feliz com a chegada dos irmãos e José chorando e tal? Uma das razões, eu creio que o Faraó tinha um grande respeito por José. José conquistou esse respeito como homem temente a Deus. O Faraó sabia que José era um hebreu. Mas, no desempenho de suas funções, como homem tremendamente temente a Deus, ele buscou ser excelente naquilo que fazia. Ele foi excelente na prisão, lá com o carcereiro egípcio. Ele foi excelente para Potifar. Ele foi excelente para o Senhor o tempo todo, apesar das situações mais adversas. E agora ele, numa condição antinatural para a sua realidade como hebreu, estando numa posição de autoridade como o grande vizir, como vimos semana passada, ele foi excelente também, e o Faraó tinha muito apreço por isso, porque podemos afirmar que José, sob a direção de Deus, salvou o reino, salvou o emprego do Faraó. No capítulo 47, versos 13 a 36, vamos ver isso mais adiante, nós vemos que a imagem que o Faraó tem de José é essa mesmo. Olha, você nos salvou. Qualquer coisa, então, que agradasse José, deixaria o Faraó muito feliz. Uma outra possível explicação para essa felicidade do Faraó nesse reencontro de José com seus irmãos, isso é muito interessante, é que me parece que José nunca tinha feito nenhum tipo de intriga, se aproveitando da simpatia do Faraó, envenenando o Faraó contra os seus irmãos ou contra os hebreus, pela injustiça que sofreu. Me parece que José não tinha feito nenhuma queixa ao Faraó dos maus tratos que ele havia recebido, de toda a injustiça recebida, até então, até mesmo pela esposa de Potifar. Me parece que nada disso aconteceu até então, porque o Faraó não teve nenhum tipo de ressentimento a superar. O Faraó não teve nenhum tipo de raiva contra os irmãos de José. Eu acredito que o Faraó via ali os irmãos de José como parentes que há muito tempo José não via, devido a ter sido escravo, vendido como escravo, enfim, talvez ele não tivesse a riqueza de detalhes e não soubesse de tudo que envolveu ali aqueles próprios homens. O que nós sabemos é que Faraó não tinha nada contra seus irmãos, ele apenas testemunha um reencontro amoroso de José com seus irmãos, e algo que lhe chamou muito a atenção. E aqui isso deve também nos chamar a atenção. O silêncio sobre os pecados dos outros, meus irmãos, contra nós, auxilia o processo de restauração e reconciliação. Um dos motivos que nós temos dificuldade com a soberania de Deus é que nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Nós demoramos a perdoar porque nós somos altamente vingativos. Nós queremos ver a vingança antes de perdoar. Nós queremos ver o dano na vida do outro antes de decidir no coração perdoar como José perdoou. Então nós criamos uma rede de intrigas para que não somente eu me sinta ofendido, mas que todos se sintam ofendidos pelo fato de eu ter sido ofendido.
E que aquelas pessoas sejam banidas do mundo, se possível for. Que sejam enviadas para Marte, sem roupa espacial. José nos dá um exemplo aqui muito importante de que ele confiou no Senhor a sua justiça, ou confiou ao Senhor a sua justiça. E não precisou se defender procurando apoio nos outros, aumentando o pecado dos seus irmãos. E ninguém precisa aumentar o pecado de ninguém, irmãos. Pecado já é pecado. Você não precisa aumentar a carga de ninguém. O pecado já é suficiente para nos levar à morte. Não precisamos aumentar nada. Até porque temos os nossos também para resolver. Ok, alguém lê para mim dos versos 21 ao 24, por favor. Ok, muito obrigado. Apenas um destaque para o verso 22. José deu aos seus irmãos roupa nova e 5 mudas de roupa a Benjamim. Um certo favoritismo aí que a gente costuma ver aqui nessa toda essa narrativa, não é? Certas prioridades ou atenções especiais para um e para outro. Essa família é cheia disso, né? Mas porque há pouco eles rasgaram suas vestes. Pouco tempo atrás, eles, diante da situação de perderem Benjamim, de terem que voltar para casa sem o conforto do seu pai, que era o seu filho mais novo, eles estavam agora, provavelmente neste momento, com vestes rasgadas. E José, então, a primeira coisa que faz, além do mantimento que dá, lhes deu roupas novas, e em particular para Benjamim, deu 5 mudas logo, para que tenha umas mudinhas de troca. Né? Vamos pensar um pouco nessa instrução, ou nessas instruções finais que José dá para os seus irmãos para a volta, não é? Em direção a Canaã. Essa instrução de última hora é muito interessante, mas principalmente por um detalhe. Nada de muito destacável tem em estarem levando mantimentos, já aconteceu isso outras vezes. A questão da roupa, eu já disse agora, talvez um dos grandes motivos tenha sido esse e tudo mais. Mas tem algo muito curioso aqui nessa última instrução, está no verso 24, finalzinho. Não briguem pelo caminho. Eles deviam ser bem da pesadinha, esses irmãozinhos, né? Não briguem pelo caminho. Depois de tanto tempo, José ainda demonstra conhecer muito bem seus irmãos. E na posição que ele está de um homem de Deus, que está todo esse processo de disciplina, esse processo que promoveu esse momento de quebrantamento através de uma dura disciplina imposta por José a seus irmãos, para que eles chegassem nesse ponto por obra, obviamente, do Espírito de Deus também, convencendo eles de tudo que vimos na semana passada. José conhecia profundamente cada um deles, e eu imagino que briga era uma coisa muito comum que José relatava ao seu pai, lá ainda no capítulo no capítulo 37, verso 2, quando José cuidava dos rebanhos do seu pai, nós vemos lá que eles pastoreavam juntos os rebanhos, né? Mas quando José voltava com os seus irmãos do pasto, no verso 2 do capítulo 37, diz assim: e José contava ao pai a má fama deles. Isso ficou seguramente guardado na cabeça de José,
E José sabe que isso aqui ainda é uma grande possibilidade. Eles passarem agora todo o caminho de volta dizendo: foi culpa tua, foi você que quis jogar José lá no poço, eu não queria, a culpa foi tua, a culpa foi tua. A possibilidade desse pega na volta do Egito até Canaã era muito grande. Muito grande. E olha a riqueza de detalhes que Deus permite que nós contemplemos, para vocês perceberem o amor de José, o desejo de instruir de José. Então, todo aquele processo de disciplina, dura disciplina, que muitas vezes eles se sentiram à beira da morte física, contribuiu grandemente para aquele homem cheio de amor, que demonstrou esse amor com lágrimas e agora com um grande zelo. Então, disciplina não é ausência de amor. Disciplina é a decisão de levar a pessoa que você ama à compreensão de que o pecado nos separa de Deus, nos rouba a liberdade e afeta a nossa comunhão. E é isso que José está demonstrando aqui mais uma vez, com esse zelo tão particular. E não briguem. Eu conheço bem vocês. O perdão que tinha que ser dado já foi dado. Não percam tempo com brigas entre vocês. Eu sei do que vocês são capazes. Agora vão ficar se ofendendo. Quem mandou, quem fez, quem isso, quem aquilo. Vocês já receberam o perdão. O que vocês não podiam fazer, Deus já fez no meu coração. Agora vão e não briguem. É muito provável que a coisa tenha caminhado bem nessa direção. Agora vamos finalizar. Por favor, alguém leia dos versos 25 ao verso 28. Muito obrigado. Meus irmãos, estamos vendo aqui um Jacó recuperando a vida. Ele está sendo rejuvenescido pela alegria de saber que seu querido filho José ainda estava vivo, exatamente como diz o verso 26, as palavras de José, as palavras de Jacó. José ainda está vivo. Eu imagino que tenha sido algo muito difícil para Jacó acreditar inicialmente. Como é que isso pode ser verdade? Os meus filhos vieram a mim e testemunharam: não, teu filho morreu, eles me garantiram que José havia morrido, que tinha sido devorado, que alguma coisa tinha acontecido, mas que ele não estava mais vivo, que eu perdesse as esperanças. E agora, eles voltam do Egito quebrantados, arrependidos, e um dos frutos desse arrependimento, primeiro aconteceu lá diante de José, quando eles disseram: não, nós não pecamos contra ti, se você acha que nós roubamos, que seja a taça, mas o nosso pecado antecede tudo isso. Nós pecamos contra o nosso irmão, nós pecamos contra Deus, pecamos contra o nosso pai. Então José percebeu que havia agora então arrependimento genuíno. É o fruto desse arrependimento eles voltarem agora a Canaã e terem a coragem de dizer a verdade para o seu pai Jacó. Então, arrependimento nos faz também tomar decisões de coragem, de confessar pecados, de ir até a quem de direito e dar a honra devida. Pai, eu pequei contra o Senhor. Marido, eu pequei contra você. Esposa, eu pequei contra você. Faz parte do processo do arrependimento genuíno. Faz parte do processo de reconciliação. Faz parte da liberdade que recebemos em Cristo Jesus, quando recebemos o privilégio, essa capacitação dada por Deus, de demonstrarmos um arrependimento bíblico, um arrependimento genuíno. E foi isso que aconteceu com esses homens. Confessaram o que tinha que ser confessado. Isso não deve ter sido nada fácil, mas eles fizeram o que tinham que fazer. E diante de tantas evidências, Jacó realmente acredita que José não estava morto, ele estava vivo. E aquela tristeza que o abatia mortalmente foi substituída por uma grande alegria de viver. O texto nos deixa isso bem claro, né? E agora ele não quer outra coisa a não ser ver seu filho antes de sua morte. Mas não achem vocês que Jacó estava à beira da morte, não, que era um velhinho caquético, não. Porque não era, não. Passam ainda mais 17 anos, como vê lá no versículo 28 do capítulo 47. Passam-se ainda 17 anos
de vida para Jacó, e ele vai estar com o seu filho no Egito. Então tem muita água para rolar na vida de Jacó ainda, mas ele certamente é uma pessoa idosa, ele não quer fazer outra coisa a não ser, naquele momento, levantar-se de onde estava e ir na direção de José para ver seu filho. Muito bem, essa é a nossa narrativa. Se a palavra-chave do capítulo 44 foi arrependimento, a palavra-chave do capítulo 45 só pode ser o quê? Hein? Perdão, naturalmente. Nós vamos ver então uma dessas pedrinhas, uma das bases, porém uma base indispensável do perdão bíblico. Irmãos, perdão significa, biblicamente, liberar, libertar. E de modo geral nós podemos dizer que o perdão é uma decisão deliberada, é uma decisão consciente por parte da pessoa ofendida de liberar o infrator, aquele que pecou contra você, da sua culpa. Liberar o infrator, aquele que pecou contra você, do crime cometido, ou do pecado cometido. Uau! Não somos muito bons nisso, não. Nós somos melhores em estabelecer vereditos, mas não em decidir de forma consciente e deliberada, exercitar, praticar, libertar aquela pessoa que nos ofendeu da culpa. Mas perdão é isso. Perdão, literalmente, de modo geral, essa é uma das melhores definições de perdão. Essa atitude, ela definitivamente, ela não só libera o infrator do castigo, da pena, da culpa, mas também libera o perdoador da raiva, da amargura. Então essa deliberada decisão, consciente decisão, de libertar aquele que pecou contra mim do seu crime, do seu pecado, da sua culpa, não somente libera o infrator, mas libera também a mim, que sofri a ação do pecado, de toda a amargura, da raiva que tanto nos escraviza, que tanto nos atormenta, tira sono. Essa base do perdão que eu quero tratar nessa mensagem, irmãos, é uma pedrinha muito simples, de uma fraseologia muito fácil de apresentar. Perdão bíblico é grátis. É o nome dessa pedrinha. Essa base que vamos ver hoje, só ela. O perdão bíblico é grátis, já o pecado já vem com preço. O pecado já vem com etiquetinha já, o preço vem lá. Mas o perdão é free. Como diriam alguns, né? Perdão é 0800. Eu não quero banalizar o perdão, não. O fato é que a base do perdão, o fundamento do perdão, o princípio do perdão, não sou eu que estabeleço. Temos uma certa dificuldade de lidar com isso, porque o princípio do perdão não é fundamentado pelo nível de ofensa que eu sofri, mas é estabelecido pelo tipo de ofensa que Deus sofreu. E pela maneira como Deus perdoou, que foi de graça. Essa é a pedrinha. Essa é a base para o nosso perdão. É aquela pedrinha que não pode faltar lá na construção, toda a estrutura, toda a fundamentação do perdão bíblico. É a pedra de perdão, é de graça. Enquanto o pecado é caro, já vem com preço. Pensa comigo. O perdão bíblico é a decisão por parte do ofendido de sofrer a penalidade que era devida ao infrator. Isso é o perdão bíblico. Vou repetir. Perdão bíblico é a decisão por parte do ofendido de sofrer a penalidade que seria devida àquele que pecou contra mim. Isso é perdão bíblico. Quer ver um exemplo bem prático? Se eu for na tua casa e quebrar um vaso, aquele vaso que você gosta, aquele vaso de planta lá, você, mulher que põe aqueles vasinhos lá cheio de... Né,
Não mexe com sapato de mulher e vaso de planta, né? Aquele vaso lá, bonitão, você chega, dá uma topada nele, ele quebra no meio. Aí você vai todo jeitoso com a pessoa que te visitou. Não, que isso, não liga não. Eu te perdoo, não tem problema não, está tudo certo. Irmãos, se você for na casa de alguém quebrar um vaso, e você me perdoar, se eu for lá e quebrar um vaso na tua casa, e você me perdoar, eu espero que você me perdoe. Eu não sofro nada, mas você sofre a perda do vaso. Se você empresta um dinheiro e a pessoa não te paga e você perdoa a dívida, a pessoa que foi perdoada não pagou nada, mas você ficou sem o dinheiro. Essa é a base do perdão, amado. Perdão é de graça. Você tem que estar disposto a pagar a pena que é devida ao infrator. É isso aí. Essa é a pedrinha fundamental do perdão bíblico. Eu creio que essa definição de perdão, ela descreve perfeitamente o perdão de Deus. Perfeitamente. Aquilo que Deus ofereceu por nós na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, está muito bem esclarecido aqui. Você pecou contra mim, você saiu ileso, e eu saí pagando o preço pelo teu pecado. Se alguém sofreu pelo teu pecado, fui eu. Irmãos, como nós precisamos rever nosso conceito de perdão. Exigimos tão rapidamente, julgamos, na verdade, que perdão, não, você tem que amar. Você tem que amar. Se você não amar, você não perdoa. Legal, acho que isso aí faz parte também. Mas se você não se sentir, se você não compreender o que você recebeu na cruz, que Deus entregou o seu filho para morrer pelo teu pecado, e ele pagou um preço enorme, e eu saí ileso. Se você não entender que essa é a base para o nosso perdão, você não entendeu ainda o que aconteceu com você quando Cristo morreu na cruz pelo teu pecado. Ou na verdade o que aconteceu com Deus. Então ele entregou o filho dele para morrer pelo meu e pelo teu pecado. Por isso que todo homem que peca contra Deus, ele merece a pena de morte. Vemos lá em Romanos 3, 23 e 6, 23 também. Todos pecaram, destituídos, separados, estão da glória de Deus. O homem merece a morte mesmo. Mas o que Deus fez? Em vez de nos dar a morte, enviou seu filho para morrer no nosso lugar, pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter perdão de pecados e vida eterna. João 3,16, conhecemos tão bem. O fato, irmãos, é que Deus ele não ignorou os nossos pecados. Muito pelo contrário. Ele suportou a pena dos nossos pecados. Ele tomou sobre si a culpa do nosso pecado. Não ignorou, não. Esse é o verdadeiro perdão. Essa é a base fundamental, é a pedrinha que não pode faltar na estrutura do perdão bíblico. E todos os que põem a sua confiança definitivamente em Jesus Cristo, como aquele que morreu, como sacrifício de Deus pelos nossos pecados, têm esse perdão garantido. Amém? Eu creio que esse é o perdão que todos os homens, todo ser humano, ele precisa receber. Esse é o perdão que o homem precisa compreender, que ele precisa dele. E isso resulta em salvação. Por outro lado, preste bem atenção, rejeitar esse perdão, esse padrão de perdão que Deus nos deu através de Jesus, resulta também em condenação. Olha o que diz em João 3,18. Vamos ler juntos? Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Isso não é coisa de igreja. Isso não é coisa de denominação. Isso não é coisa de pastor. Está na Bíblia. Eu preciso crer no plano de Deus para me livrar da escravidão do pecado. Deus me libertou quando Ele pagou o preço. A minha culpa foi expiada por Jesus. E eu não sou nada, eu não tenho como resolver esse problema de pecado. Eu não sou legal o suficiente. Eu não sou bacaninho o suficiente. Eu não sou bonzinho o suficiente. Vou passar uma eternidade tentando ser bonzinho para resolver o problema do meu pecado e não vou resolver. Porque tudo foi levado para a cruz com Jesus. E eu sou apenas o beneficiário de um inexplicável amor. Aquele que crê nesse perdão, a Bíblia diz que está salvo.
Aquele que não crê nesse perdão, a Bíblia afirma que já está condenado. Então o que fazer, irmãos? Agora, diante de uma afirmação como essa, receba esse perdão. Entenda que você não pode fazer nada por você no que diz respeito a pecado. Mas Deus fez tudo o que você precisava para que você não seja mais escravo e morto na dura e cruel realidade do pecado. Irmãos, se nós pretendemos perdoar da mesma maneira como nós fomos perdoados, nós precisamos entender que o verdadeiro perdão, ele não é merecido. O verdadeiro perdão é de... faz isso mais bonito. O verdadeiro perdão não é merecido. O verdadeiro perdão é de... É isso aí. É de graça. Graça para mim, né? Não foi o meu filho que foi para a cruz? Mas é de graça. Deus mandou o filho dele para que o meu pecado fosse definitivamente perdoado. Quando uma pessoa comete um crime e ele cumpre a sua pena de prisão, ele não foi perdoado de jeito nenhum. Ele simplesmente pagou a sua dívida com a sociedade. Não é assim? Se ele pagou a sua pena, ele não foi perdoado. Ele pagou a sua dívida lá, todinha, preso lá, cumprindo aquilo que devia cumprir. Agora, se o nosso perdão é o tipo que exige que a pessoa pague pelo que fez antes de ser perdoada, então nós não estamos dando perdão bíblico, não. Se o nosso perdão é daquele que exige que o outro se retrate ou sofra bastante antes de que eu o perdoe, você não entendeu ainda o que você recebeu. Você não compreendeu ainda o que Jesus fez por você na cruz. Talvez por isso você não agradeça, não tenha um coração tão grato por tamanha salvação que você recebeu, que você não compreendeu ainda. Que você quebrou um vaso e foi liberado. E a pessoa que ficou sem o vaso, ficou sem o vaso. E você ficou livre. Você não precisou pagar, cumprir a penalidade que te era devida, porque Cristo cumpriu ela por você. Então, se você exige que o outro primeiro sofra bastante para que você perdoe, você não entendeu ainda o que aconteceu com a tua vida no que diz respeito à salvação. É hora de parar. Receber este perdão e decididamente pôr esse perdão em prática, esse tipo de perdão bíblico em prática. Meu querido irmão, se você está cheio de raiva, se você está cheio de amargura por causa de pecados cometidos contra você, eu quero orar por você agora. Vamos ficar de pé. Isso é muito possível. Nós temos um potencial muito grande para guardar rancor. E essa não compreensão dessa dimensão do perdão que recebemos da parte de Deus nos torna muito pouco hábeis a perdoar. Nosso perdão é altamente exigente. Só Deus pode entregar Jesus como entregou e eu ficar livre. Nós não podemos fazer isso. Então, em nome de Jesus, que isso seja definitivamente banido da nossa história como crentes. Nós vamos orar agora, para que você possa realmente encontrar a liberdade do perdão que José encontrou. A liberdade de perdão que José experimentou. E foi isso que lhe permitiu reconciliar-se, foi essa atitude perdoadora. Não sem o processo de disciplina, não sem toda aquela metodologia de levar os seus irmãos a compreenderem pela ação de Deus, movendo o coração daqueles homens de que pecaram contra Deus, que pecaram contra José, que pecaram contra seu pai. Mas todo aquele processo gerou liberdade no coração de José para que ele pudesse perdoar e experimentar essa liberdade. E tudo isso lhe garantiu o privilégio de poder ministrar no coração dos seus irmãos. A liberdade que esse perdão gerou no coração de José, antes mesmo de se cumprir todo o processo no coração dos seus irmãos, o libertou para ministrar no coração deles.
Essa ministração foi para o seu próprio bem, para o bem de José, para o bem dos seus irmãos, para a glória de Deus. Perdão é libertador, irmãos. Vamos orar. Que Deus nos liberte do mau perdão e que a gente aprenda, em nome de Jesus, a exercitar o perdão bíblico. O perdão que nós recebemos da parte de Deus, pagando o nosso preço, para que pudéssemos ter a liberdade de estar falando com Ele agora. Oremos. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado pelo altíssimo privilégio que temos de nos defrontar com uma verdade bíblica tão explícita, tão clara. Não merecíamos o que recebemos. E ainda assim recebemos perdão de graça. Totalmente de graça. Que esse perdão, ó Pai, que recebemos do Senhor, santamente nos constranja diante de um amor inexplicável. Que esse perdão nos liberte, ó Deus, a ministrar um perdão bíblico, ainda que o outro ainda não compreenda, mas eu vou poder ministrar ao coração do outro as verdades bíblicas necessárias para que ele também se arrependa, mas que haja decisão em nosso coração, a decisão de perdoar como fomos perdoados, no teu modelo, no teu padrão, porque isso também nos liberta, isso nos reconcilia contigo, isso nos reconcilia, ó Pai, entre nós, isso nos liberta da amargura, do medo, da angústia, da vingança tão escravizadora, nos liberta, ó Pai, das garras horrorosas do pecado, ó Pai, porque enquanto alimentamos a amargura, pecamos, Senhor. Pecamos contra o Senhor. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que sejamos completamente libertos pela compreensão do perdão que recebemos do Senhor Jesus Cristo por nós, pagando todo o preço, recebendo todo o dano pela nossa culpa, para que pudéssemos ser livres. Assim eu te peço pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Se há alguém aqui que não compreendia esse perdão que já foi dado, e agora compreende que é pecador, mas que Cristo pagou um alto preço na cruz pelo seu pecado, que entende que é dependente do Senhor, que carece desse amor, está desfrutando agora dessa gostosa liberdade do perdão, que haja conversão aqui agora, eu peço em nome de Jesus, que haja um transformar de mente e coração, gerado pelo poder do Teu Espírito que nos convence do pecado. Ó Deus querido, eu te peço essas bênçãos, muito agradecido por tanto cuidado, por tanto favor da Tua parte para conosco. No nome santo de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Podem sentar. Caso você tenha tomado uma decisão ao lado de Cristo nesta noite, fique no seu lugar. Alguém irá sentar do teu lado, vai orar com você, anotar teu endereço, teu telefone, para que a gente possa te acompanhar. Tem esse tempo de oração, mas se você tomou essa decisão, entregando o seu coração a Jesus e percebendo esse grande amor perdoador que você recebeu, fique no seu lugar.